Eu gostaria de saber o seu nome e a sua profissão. Então, meu nome é Cidiane Esberg Dameto, eu sou advogada, mas também sou escritora de romances e no mundo dos livros eu fiquei conhecida como Diane Berger. E você está morando aonde hoje, Cidiane? Eu moro em Florianópolis com o meu marido, o Jairo, que também é de Itapejara, e com meu filho, que está com 15 anos, e que nasceu já em Florianópolis. Nós nos mudamos, eu e o Jairo, em 2006. Então, ano que vem vai completar 20 anos. Você é filha de quem? Eu sou filha do Luiz Sbeg e da Solange, mas talvez o pessoal correlacione mais com o meu irmão, que é o Cid da Caixa, né? Todo mundo conhece. E a gente morava lá na saída para a Charrua. Minha mãe, meu pai já faleceu, né? Mas a mãe continua morando lá. Oh, eu não sabia que o Cid era teu irmão. Eu entrevistei o Luiz Pedro esses dias. E é meu irmão e o Luiz Pedro é meu sobrinho. Isso aí foi bem bacana a entrevista. Cidiane, conta pra gente um pouquinho então da tua história, desde que você saiu de Itapejara até hoje. O que que você fez, como é que, em que você investiu sua carreira, para nós conhecer um pouquinho mais da tua história. Ok, vamos lá então. Eu me mudei para Florianópolis acompanhando meu marido, Jairo. Eu era recém-formada e ele já tinha alguns anos como formado, mas a área dele, de certa forma, exigia que ele saísse da cidade, né? Ele é formado em engenharia elétrica. Então, ele fez o concurso, passou e foi chamado para assumir, então, como engenheiro eletricista na Eletrosul, aqui em Florianópolis. E aí a gente se mudou em fevereiro de 2006. Eu vim junto e fui ganhar vida, né? Fui procurar um emprego, uma colocação, ingressei eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia na área ambiental e fiz carreira na área ambiental. Enfim, fiquei 5 anos nesse escritório, mais ou menos, quando então eu adoeci. E até eu receber o diagnóstico da fibromialgia foram mais ou menos 2 anos. Só que eu fiquei muito debilitada e precisei tomar uma decisão que foi me afastar da advocacia. E foi muito difícil para mim tomar essa decisão, porque eu estava assim no auge da minha carreira como advogada. E então, me desequilibrei emocionalmente, fui procurar ajuda psicológica, comecei a terapia e no processo de terapia eu começo a escrever um livro, um romance. Escrevo esse romance e aí a psicóloga que me atendia à época lançou um desafio para mim. Olha, que tal você levar o que você escreveu para algum lugar, para um blog, enfim. E eu descobri, então, nessas andanças da vida, uma rede chamada Wattpad, que é muito parecida com o Facebook, mas é específica para autores e leitores. E lá eu comecei a postar os capítulos e, para uma surpresa muito grande, eu comecei a conquistar leitores. Isso foi em 2016. E por incentivo das minhas leitoras lá do Wattpad, eu migrei para a Amazon. A Amazon veio para o Brasil com o Kindle e os e-books em 2014. Então, era um mercado também recente do universo dos livros digitais. E foi lá, então, na Amazon, que eu conquistei mais leitoras e me lancei no gênero de romance de época. E até hoje eu estou escrevendo e já tenho mais de 70 livros publicados. 70 livros publicados? Deve ser 73, eu perco um pouco a conta. Bastante, né? Bastante. Qual que é o seu preferido, então? Então, a mamãe não tem preferido, mas alguns me marcaram, né? Como foi Um Amor para Penélope, que me colocou no cenário nacional do romance de época. Então, esse foi muito marcante, porque foi meu primeiro romance de época e também trouxe assim um número muito expressivo de leituras.
Mas tem outros, assim, cada lançamento que eu faço é uma nova emoção, então é muito difícil dizer qual é o meu preferido. Então você lança uns 10 livros por ano, é isso? Não chega a 10, assim, mas uns 5 eu consigo lançar. É bastante, né? É quase uma linha de produção. Aham, aham. Assim, realmente eu tenho uma equipe que me auxilia, né? Eu acabei crescendo, né? E como eu me encontrei como escritora, então hoje eu tenho uma pessoa que cuida das capas, outra pessoa que cuida da revisão, outra pessoa que cuida, me ajuda a cuidar da divulgação. Então, assim, eu não faço tudo sozinha, o que também me possibilita eu realmente me dedicar ao processo criativo. O primeiro livro que você escreveu, aquele na fase da terapia, ele foi publicado? Sim, foi publicado. O romance, né? Mas eu também tenho um livro em que eu descrevo todo o processo da fibromialgia. Então, sempre que eu saía de uma sessão de terapia, eu escrevia, eu sentava e escrevia. E eu acabei compilando todos esses, digamos, crônicas, né, em um único livro, que é chamado Ensaios de Borboletas, A Vida com Fibromialgia, que é o meu único livro que sai um pouco da ficção, né? Os demais são todos ficcionais. Eu lembro que uma vez você lançou um livro aqui em Tapejara, na Babilônia, fez uma tarde de autógrafos, né? Fiz. Na verdade não chegou a ser bem um lançamento, porque eu já tinha lançado ele na Bienal de São Paulo, isso em 2018. E aí surgiu a oportunidade de eu levar Um Amor para Penélope também para Tapejara. Foi um amor pela Penélope aquela vez, então. Isso, Esse, foi. esse é o teu livro mais vendido? Não é. É um dos mais vendidos, mas não é. Eu tenho outros. Você sabe É qual um, que é o mais vendido? o mais vendido é Uma Duquesa para Me Fazer Amar, que assim já extrapolou 1 milhão de páginas lidas. Como é que é a Cidiane viver como escritora? Porque, veja só, eu tenho um quadro no meu programa que o nome dele é Tá no Kindle, onde uma vez por semana eu indico um livro, né? E me traz uma insegurança, assim, porque eu sei que hoje os leitores no Brasil estão diminuindo até pela concorrência, né? É muito fácil de ter acesso a um streaming de vídeo, tem a música, tem a informação que chega muito rápido. Eu tenho, às vezes, uma sensação que eu estou falando sozinho nesse quadro, né? E eu queria que você me desse uma visão de mercado no Brasil de leitores. Tem bastante, tem pouco? É um desafio viver de livro? Me conta um pouco isso. Então, eu não sei se é sorte, né? Por eu ter encontrado o meu público, mas o mercado que consome romances é muito extenso no Brasil. Então, e eu escrevo para mulheres, o meu público é focado. Mulheres é o que eu quero atingir. Eu sempre falo, o tipo de literatura que eu produzo é realmente focado para a mulher. Então, o que foi muito interessante dentro do meu processo é que eu me aproximei, de certa forma, desse universo dos livros digitais como leitora, né? Num primeiro momento. E aí depois eu me lanço como autora. E as coisas foram acontecendo. Hoje o mercado está um pouquinho diferente de quando eu comecei. Quem está começando agora exige um pouco mais de empenho de estar nas redes sociais, de mostrar o seu produto. Mas assim, a gente não pode parar de divulgar nunca. Então, como eu acabei me direcionando para os e-books mesmo, a minha presença na internet ela é exigida o tempo todo. Então, se eu saio da internet, consequentemente, eu vou vender menos, né? Então, essa parte da divulgação, de você encontrar o seu público, conversar com o seu público, é muito importante e é a alma de quem quer viver realmente de livros. E por que você escolheu ser autora com um pseudônimo ao invés de utilizar o seu próprio nome? Então, para separar da Cidiane advogada mesmo, né? Basicamente, criar essa divisão e não misturar as coisas, né? Porque como eu fui para a internet,
a internet, quando a gente vai para a internet, as portas se abrem, as portas da sua casa, as portas da sua vida, né? E aí eu realmente quis fazer essa divisão. E você prefere ler um livro impresso ou no Kindle? Hoje eu estou lendo mais no Kindle. A praticidade de você colocar uma biblioteca inteira dentro da sua bolsa é maravilhoso. Não que eu perdi o gosto de abrir um livro de papel e sentir aquele cheirinho, ou mesmo ir numa livraria e ficar folheando, todo aquele prazer que a gente tem de escolher um livro físico. Mas o Kindle é muito prático e a gente pode levar um monte de livro para qualquer lugar. Concordo contigo, eu prefiro também. Também tenho essa sensação pelo físico, mas tenho lido muito mais no Kindle. Gosto porque dá para aumentar o tamanho da letra. Também, exatamente. Sidiane, falando um pouco da nossa cidade aqui de Tapejara, como é que é a tua relação com Tapejara? Ainda existe? Você vem para cá? Me conta um pouco sobre isso. Sim, ao menos 2 vezes por ano eu vou para Tapejara, né? E eu costumo dizer que eu saí de Tapejara, mas Tapejara não saiu de mim. Eu amo morar em Florianópolis, assim, estou muito adaptada com a vida que eu tenho aqui. É cercada de natureza, tem praias belíssimas, mas é em Tapejara que eu deixei as minhas raízes e eu vivi lá 24 anos. Então, eu tinha o pai, né? Acabou falecendo, mas mãe, os meus sogros, irmãos, sobrinhos, amigos. E eu gostaria de ir mais vezes para Tapejara. Infelizmente, a rotina nem sempre deixa. Então, assim, às vezes, principalmente no final de semana, acontece de que, sabe quando te bate aquela saudade? Nossa, né? Chegou 4 horas da tarde, não tem nada para fazer, a gente fica naquele ócio do fim de semana e eu penso, nossa, se eu estivesse morando em Itapejara, ia dar um pulinho na mãe, ia visitar o irmão, a irmã, o amigo. Então, é nesses momentos que eu sinto mais falta, assim, de Itapejara. Tem algum momento da época que você morou aqui que marcou sua vida e você sente saudades? Ah, eu sinto saudades do ensino médio, na época de faculdade também, né? Porque eu estudei em Passo Fundo, na UPF, mas a gente ia e vinha todo dia, né? Então eu sinto muita falta dessa época. Foi muito gostoso. Quem eram os seus amigos na época do ensino médio? Do E ensino amigas? médio, tinha a Luciana, nossa, tanta gente, mas assim, na época de faculdade, a Carol, tenho muita saudade da Carol, Canali. Ah, era muito gostoso, assim. E aí também foi a época que eu comecei a namorar o Jairo. Então eu também fui apresentada aos amigos dele também. Então, assim, a minha rede de amizade se ampliou ainda mais. Você pensa em um dia voltar a morar aqui? Penso, penso. Mas assim, fica dividido, né? Porque chega um momento da vida da gente, assim, é tanto tempo morando longe que a gente começa a criar raízes aonde a gente está. E aí eu costumo dizer que eu estou assim dividida, né? Às vezes eu falo, não, vou morar em Florianópolis para sempre, porque é a cidade que me acolheu, me abraçou. Mas ao mesmo tempo, parte de mim ainda está em Tapejara e eu sinto vontade de voltar. E às vezes eu falo para o Jairo, não, a gente pode fazer o seguinte quando nos aposentarmos, né? A gente vive um período em Florianópolis e o outro período a gente mora em Tapejara. Eu gostaria de, no meu quadro, tá, no Kindle, falar de um livro seu. Qual você me indicaria para falar nesse quadro? Ai, são tantos, tantos. Quer que eu escolha? Eu posso escolher também, só que eu vou ter que escolher pela sinopse, né? Deixa eu fazer Sim, uma são, surpresa são. daí. Ah, eu gosto de surpresas, porque eu sempre falo, né? Eu escrevo sobre diversos assuntos dentro dos meus livros. A maioria deles são de época, né? Ambientados principalmente no século XIX, mas
eu gosto quando o leitor ele escolhe e ele se deixa levar, sabe, por essa sensação de ler uma sinopse e dizer, nossa, tem alguma coisa interessante nesse livro que eu quero conhecer. Então eu amo essa interação com o leitor. Vamos fazer assim, então, na semana em que essa entrevista for ao ar, na segunda, a gente fala de livro na terça. Então, na terça eu vou falar de um livro teu, então eu escolho, daí faço essa surpresa para ti. Ai, que Sidiane, delícia! para a gente encerrar a entrevista, eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo, né? Que na verdade não é uma pergunta, eu peço para dar um conselho sobre carreira. Eu gostaria que você desse também para os nossos ouvintes. Ah, eu acho que de acordo com a minha história, né, que a vida ela não se define com uma escolha. Às vezes a gente escolhe algo, mas a vida nos traz desafios que faz com que a gente desvie daquele caminho traçado e a gente se encontra, né? Eu nunca me imaginei escrevendo livros, criando personagens, ambientando em séculos passados, mas de certa forma, tudo que eu fiz e todas as pessoas que passaram pela minha vida contribuíram para que eu chegasse nesse momento de me reconhecer como autora de romances. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é acredite muito nas potencialidades que você tem e assim não se assuste quando algo surge na sua vida que te desvie daquilo que você programou, porque o mundo nos oferece muitas possibilidades.